Olá, pessoal, eu sou a Thalita, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu trago o passo a passo dessa incrível blusa de crochê para o frio, super fácil de fazer, ideal para iniciantes, pois vamos utilizar apenas pontos altos. Espero que vocês gostem. Se gostarem, já vai deixando o seu joinha e se não for inscrito, se inscrevam no canal. Vou mostrar aqui para vocês os materiais que eu utilizei para estar fazendo esta minha blusa. Eu vou mesclar essas 4 cores de linha, porque como eu tenho bastante dessas linhas finas e eu quero estar utilizando elas, então, eu vou tecer com os 4 fios junto. No corpo da blusa, eu vou estar usando uma agulha de 6,0 milímetros. Na parte da manga, eu vou utilizar uma mais fina um pouco, de 5,0 milímetros. Marcadores, que na manga nós vamos precisar, mas se você não tiver desses marcadores, você pode pôr um pedaço de linha de outra cor. Tesourinha e fita métrica. Eu quero falar para vocês aqui que essas 4 linhas aqui, ó, são a segunda remessa que me sobrou dessa blusa. Essa blusa, ela é muito econômica. Eu gastei 4 novelos desse aqui para fazer o corpo e um pedaço da manga. E aí, depois, eu abri a minha segunda remessa de fios e usei só mais um pouco. Então, olha aqui o tanto que ainda me sobrou. Então, realmente, ela é uma blusa muito econômica. Você pode estar utilizando a linha que você quiser, da marca que você quiser. Pode usar uma linha de uma cor só mais grossa. Pode usar fazendo essa ideia mesclada também, porque a ideia de fazer será a mesma para qualquer linha que você estiver usando. Eu estou usando com elas mesclada, porque como eu disse, além de ter ficado um efeito lindo, eu estou utilizando as linhas que eu já tenho. Nós vamos fazer a nossa blusa sobre medidas e vamos precisar de 2 medidas, a da largura e a da altura. Eu vou mostrar aqui para vocês na própria blusa como vocês vão tirar essa medida com a ajuda de uma fita métrica no seu próprio corpo. Então, nós vamos pegar aqui a fita, vamos dar uma volta nas nossas costas e essa volta nós vamos passar ela aqui por cima aqui dos nossos seios. E essa medida aqui que a gente obter, nós vamos dividir ela por 2, pois vamos fazer 2 quadrados da frente e das costas, nessa medida aqui que a gente tirou, dividido por 2. Então, a minha deu 90, eu vou dividir 90 por 2 e vou fazer os meus 2 quadrados na largura dessa medida, começando aqui de baixo para cima. E a medida da altura, você vai também no seu corpo, próximo ao pescoço, onde você quer que fique a blusa. No meu caso, eu quis que a minha ficasse bem próxima do pescoço. E aí, você vai medir e vai ver aqui até a altura que você quer que ela fique aqui para baixo na barriga. E aí, você vai fazer esse quadrado, os 2 quadrados, na mesma medida da largura e na mesma medida da altura. Estou aqui com as minhas 4 linhas que eu escolhi para fazer esta blusa. Peguei um fio de cada das linhas e vou estar fazendo uma laçadinha inicial com os 4 fios aqui junto, que vai dar um efeito bem bonito. Vai ficar mesclado o nosso fio. Qualquer linha que você estiver usando, o esquema de fazer vai ser o mesmo, tá, gente? Então, fiz aqui a laçadinha inicial. Eu vou agora fazer as correntinhas até eu alcançar
a medida que eu obtive, tirando aí em volta do meu corpo e dividindo por 2. Então, a gente vai subindo aqui as correntinhas até a gente alcançar essa medida. Terminadas as correntinhas de acordo com a medida, vamos segurar aqui na última e vamos subir mais 3 correntinhas, que vai equivaler ao primeiro ponto da carreira. Vamos laçar o fio, voltar aqui onde ficamos segurando e vamos fazer o nosso segundo ponto alto da carreira. E já ficamos com 2 pontos altos. E assim, nós vamos percorrer fazendo um ponto alto para cada correntinha dessa que fizemos, até a gente alcançar o final desta correntinha. Simplesmente seguindo, fazendo um ponto alto para cada correntinha dessa. Até chegar no finalzinho aqui. Terminei aqui a primeira carreira. Olha que lindo que ficou. Aqui a gente tem que contar quantos pontos altos deram na nossa primeira carreira, para quando a gente for fazer o segundo quadrado, ter a mesma quantidade de pontos. Então, para ir aqui para a segunda carreira, nós vamos subir aqui 3 correntinhas e vamos virar aqui o nosso trabalho. Vamos laçar o fio, lembrando que a gente está fazendo a nossa blusa de baixo para cima. Então, a gente vai laçar aqui e vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo, até que a gente chegue no final da carreira. Então, tem que ficar um ponto alto em cima de cada ponto alto para o quadrado ficar bem retinho. Por isso também que é importante você saber com quantos pontos altos você ficou. Porque aí você pode ir na segunda carreira e fazendo e contando também, e a partir da terceira carreira já vai ficando mais fácil, aí não precisa de você ficar contando, porque aí fica retinho aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Então, pessoal, esse é basicamente o esquema dessa peça. Aqui nós vamos seguir a segunda carreira até chegar aqui no final. No finalzinho aqui, tome bastante cuidado para esse último ponto não passar despercebido, porque ele é um ponto também. É aquelas 3 correntinhas que subimos, que equivale ao primeiro ponto da carreira. Então, chegou aqui, faz aqui em cima do penúltimo e em cima desse último aqui também. Aí, finalizou a segunda carreira, sobe 3 correntinhas para ir para a terceira carreira, vira o trabalho e segue novamente repetindo a sequência de ponto alto em cima de ponto alto. Então, não tem erro, a gente vai seguir assim nesse esquema de vai e vem, até a gente alcançar a altura que a gente tirou da medida aí no nosso corpo, próximo ao pescoço, e aí eu volto com vocês para a gente fazer a parte de cima, perto do pescoço. Então, vamos seguir fazendo as nossas carreiras de vai e vem até que alcancemos o tamanho da altura que a gente tirou. Prontinho, pessoal, terminei aqui as minhas carreiras de vai e vem até alcançar a altura da medida que eu tirei. Olha que efeito lindo que tá ficando com essa combinação de cores. E agora eu vou mostrar para vocês como vamos fazer aqui o decote da nossa blusa. Você vai pegar essa peça, que como eu disse, a gente forma um quadrado com ela, e você vai colocar em frente o seu corpo, de frente aí para o espelho, e com a ajuda desse marcadorzinho aqui,
Ou se você não tiver esse marcador, você pode também amarrar uma linha de outra cor só para você demarcar onde vai ser o começo e o fim do seu decote. Então, você coloca lá esse quadrado em frente ao seu corpo e veja onde você quer que comece o decote e onde você quer que termine. E aí, você coloca o primeiro marcadorzinho aqui, conta quantos pontos você ficou aqui na lateral até chegar no seu marcador, para você colocar o outro com a mesma quantidade de pontos aqui na lateral, para ele ficar bem centralizado. Feita a marcação do decote, nós vamos vir aqui na nossa última carreira e vamos subir 3 correntinhas, virar aqui o nosso trabalho e nós vamos caminhar fazendo pontos altos até onde marcamos, aqui nesse último ponto antes da marcação. Prontinho, pessoal, caminhei com pontos altos até chegar na minha marcação, fiquei num total de 12 pontos altos aqui e vai ser a mesma quantidade de pontos que eu vou ficar na outra lateral. Cada um vai ter uma quantidade, porque cada um vai ter uma medida. Então, aqui agora, nós vamos tirar aqui esse marcador e aqui nesse ponto, nós vamos fazer o meio ponto alto, que é dessa forma. Laço o fio, insere como se fôssemos fazer o ponto alto. E aqui, ficando com 3 laçadas na agulha, a gente laça o fio e tira todos de uma vez só. Assim é o meio ponto alto. E a partir dos próximos, nós vamos caminhar fazendo pontos baixos, que é mais simples ainda. A gente fica com 2 laçadas. Primeiro aqui a gente não precisa laçar o fio. O ponto baixo, você só insere a agulha e fica com 2 laçadinhas. E aí, você tira aqui as 2. Então, é bem mais simples. Nós vamos caminhar com esses pontos baixos até a gente chegar na nossa outra marcação. Então, não tem erro, é só caminhar fazendo esses pontos baixos, até a gente alcançar aqui essa marcação. Chegando aqui no outro marcador, nós vamos tirar ele e da mesma forma que fizemos do outro lado, nós vamos fazer aqui meio ponto alto, daí eu já laço o fio, insiro a minha agulha, fico com 3 laçadas e laço o fio e passo por dentro das 3 laçadas de uma vez. Fazendo aqui meu primeiro meio ponto, e aí eu vou seguir aqui os 12 pontos restantes aqui da carreira, fazendo ponto alto até chegar ali no último, que dessa forma vai ficar do mesmo, igual do outro lado. Então, eu vou caminhar aqui fazendo meus pontos altos, até chegar aqui e volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, nós vamos repetir essa sequência por mais 2 carreiras. Para começar, a gente sobe 3 correntinhas, vira aqui o nosso trabalho e vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Chegou no meio ponto alto, faça meio ponto alto em cima do meio ponto alto e em cima dos pontos baixos, você segue fazendo pontos baixos. Alcançou aqui o outro meio ponto alto, se você quiser também pôr um marcador para não esquecer, mas aqui dá para ver bem onde que começa o meio ponto. Você faça meio ponto em cima dele e segue aqui fazendo o restante dos pontos altos. Chegou no final da carreira, vá para a terceira carreira, porque é isso que vai formar o nosso decote.
Quando já tiver com as 3 carreiras prontas, vai dar para perceber direitinho o formato que deu aqui fazendo esse detalhe. Talvez também você precise fazer mais carreiras. Para mim, 3 carreiras de decote foi o suficiente. Talvez você precise fazer mais, talvez você precise fazer menos. Tudo no crochê é um teste que você vai fazendo e vai vendo de acordo com a sua medida, com o seu corpo. Então, não tem erro, é apenas uma sugestão, mas você pode fazer as suas próprias adaptações. Então, eu vou terminar aqui as minhas 2 carreiras e volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as minhas 3 carreiras. Não sei se está dando para vocês perceber o formato que já deu aqui do nosso decote. Ele vai ficar um leve decote aqui. E como eu disse, se você quiser fazer mais, aumentando aí o seu decote, fique à vontade. O meu eu vou fazer só com 3 carreiras mesmo. E aí, pessoal, aqui então, nós finalizamos o nosso primeiro quadrado. Então, aqui no primeiro quadrado, a gente já pode fazer aqui, ó, uma correntinha para a gente estar cortando aqui o nosso fio. Faz aqui uma correntinha, vem aqui e corta o fio. Pode cortar ele bem rente assim, ó. Puxa aqui e dá aquela apertadinha para o nó não soltar. Então, aqui no primeiro quadrado, a gente vai cortar o fio. E agora que a gente terminou aqui o nosso primeiro quadrado aqui da blusa, nós vamos fazer o segundo quadrado exatamente igual esse. Vamos começar com a mesma quantidade de correntinhas, com a mesma quantidade de pontos altos na primeira carreira e com a mesma quantidade de carreiras que você fez esse primeiro quadrado, você vai fazer o seu segundo. A única diferença é que quando a gente chegar aqui no final da parte do trabalho, nós não vamos arrematar o fio, porque aí a gente já vai aproveitar para emendar, costurar uma parte na outra, que nós vamos fazer a emenda nessa parte aqui de cima com a segunda parte da blusa, o segundo quadrado. Então, não tem erro, faça o segundo quadrado exatamente igual esse, com as mesmas medidas, do mesmo jeito, e quando chegar aqui no final, só não arremata o fio. Então, daqui a pouco eu volto com os meus 2 prontos para a gente estar fazendo a emenda. Terminei aqui o meu segundo quadrado, exatamente igual ao primeiro, com a mesma quantidade de pontos, as mesmas quantidades de carreira, tudo exatamente igual aqui no decote, tudo igual para ficar certinho. E agora nós vamos estar fazendo a emenda dos 2. Como eu disse, não arrematem o fio. E agora você vai ter que olhar aí qual lado que você quer que fique para fora e qual lado você quer que fique para dentro. Ou seja, o lado direito e o lado avesso da peça. Para nossa costura ficar do lado avesso. Então, eu tô aqui com o lado que eu quero que fique do avesso. Eu vou pegar aqui o meu primeiro quadrado, do mesmo lado também, e vou colocar aqui, ó, um por cima do outro. Vou vir aqui no primeiro ponto do meu primeiro quadrado, vou passar aqui a minha agulha e vou pegar aqui a minha laçadinha final do meu segundo quadrado e vou estar passando aqui por dentro da primeira e vou fazer uma correntinha para estar prendendo aqui os 2 lados. E assim nós vamos seguir fazendo uma costurinha de pontos baixos, aliás, de pontos baixíssimos, unindo aqui os 2 lados. Então, eu venho aqui no meu segundo ponto do primeiro quadrado, procuro o segundo ponto do segundo quadrado, laço aqui o fio,
e passo por dentro de todos de uma vez só. Esse é o ponto baixíssimo, não é o ponto baixo que a gente fez aqui, é o ponto baixíssimo. Aí eu venho aqui no meu terceiro ponto, pego o meu terceiro ponto do outro quadrado, laço o fio e passo aqui por dentro de todos de uma vez só. E assim, pessoal, nós vamos seguindo, costurando ponto de cá com ponto de lá, em pontos baixíssimos, até a gente chegar aqui no último ponto alto, antes do meio ponto, e eu volto com vocês. Feita a costurinha de pontos baixíssimos até o último ponto alto aqui, antes do meio ponto, nós vamos fazer aqui uma correntinha e vamos cortar aqui o nosso fio. Cortou, puxa, dá aquela apertadinha e depois no final eu vou estar ensinando como que a gente vai esconder esses fiozinhos que vai sobrando. Então, ó, já ficou costurado aqui, forma essa costura aqui, que vai ficar para a parte avessa da nossa peça. E agora, nós vamos vir aqui do outro lado, fazer novamente uma laçadinha inicial no nosso fio. E nós vamos começar a nossa costura daqui para cá. Então, a gente vai vir aqui no nosso último ponto, inserir a nossa agulha, pegar aqui o último ponto do outro lado e passar aqui essa laçadinha inicial que fizemos por dentro dos dois e fazer uma correntinha para estar prendendo. E da mesma forma, a gente vai seguir agora do lado de cá, fazendo a costura com pontos baixíssimos, até chegar aqui no final, onde nós vamos estar também cortando o nosso fio, fazendo uma correntinha e cortando ele. Terminadas as costuras na parte de cima da nossa blusa, nós vamos agora demarcar onde será a manga da nossa blusa, as mangas, né? Então, aqui, pessoal, como que eu fiz para obter essa medida? Do jeito que a blusa já está aqui, dá para você vestir ela. Então, eu vesti ela, fui lá em frente ao espelho, mexi, movimentei meu braço para me ver onde ficaria legal eu colocar aqui uma manga, de uma maneira que não ficasse me incomodando. Então, foi assim que eu descobri aqui a medida que vai ser da minha manga. Aí, eu coloquei aqui o meu marcador e vim do outro lado, na mesma carreira, e coloquei outro marcador aqui. E feito essa demarcação, nós vamos fazer uma costura de pontos baixíssimos, começando aqui na parte de baixo da nossa blusa, até chegar aqui no nosso marcador. Para isso, a gente faz aqui uma laçadinha inicial no nosso fio novamente e vamos costurar carreira do primeiro quadrado com as carreiras do segundo quadrado. Então, a gente vem aqui, passa a nossa agulha no primeiro espaço que forma do ponto alto das carreiras de vai e vem, pega aqui também no espaço do segundo quadrado e passa aqui a nossa laçadinha inicial e fazemos aqui uma correntinha para estar segurando aqui. E nesse primeiro espaço aqui, somente nesse primeiro espaço, eu vou fazer aqui um ponto baixo, só para a gente estar começando. A partir da segunda carreira, eu vou dar continuidade, igual a gente fez na parte de cima, fazendo as costuras com pontos baixíssimos, que é passando o fio por dentro
de todos os pontos de uma vez só. Fiz aqui. Eu vou estar fazendo 2 pontos baixíssimos para cada espaço desse. Meu ponto é muito apertado, gente. Ó. Passa, fazendo a costurinha, aí vai para a próxima carreira de vai e vem e segue fazendo a costura de pontos baixíssimos até a gente chegar aqui onde colocamos o nosso marcadorzinho. Terminou aqui, você faz uma correntinha, corta o fio e vem do outro lado aqui da blusa e inicia aqui outra costura do lado de cá, começando da parte de baixo e vem fazendo até chegar aqui no outro marcador. Terminei aqui as 2 costuras da lateral, nas medidas aqui que eu tirei. Olha como que fica a costura aqui para o lado avesso, o espaço aqui das mangas, na mesma medida aqui. Ai, gente, eu tô achando linda essa blusa, o efeito que tá dando. Tô ficando encantada, porque foi uma ideia que eu tive e tá dando certo. Então, eu tô apaixonada já pelo resultado. Imagina, ainda falta as mangas. Vai ficar um arraso. Eu já escondi aqui os fiozinhos e deixei aqui um sem esconder para me mostrar aqui para vocês como que eu faço com essas sobrinhas. Lembra que eu falei que depois a gente ia esconder? Então, eu geralmente pego uma agulha mais fina e eu vou passando as linhas aqui, né? No meu caso, são as linhas, que eu tô fazendo com 4. E aí, a gente vai escondendo eles aqui, ó, passando pelos pontos. Eu gosto de usar uma agulha mais fina, porque se eu for usar a número 6 que eu tava fazendo, para ir fazendo isso, eu tenho a impressão que alarga o ponto, sabe? Então, eu prefiro fazer assim, com essa mais fina. E aí, a gente vai passando as linhas até a gente esconder elas, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Eu vou terminar aqui e já volto pra gente fazer as mangas. Ah, e outra coisa, quero mostrar aqui pra vocês que eu também tô impressionada com a economia que ficou essa blusa. Eu pensei que eu ia gastar, assim, uns 3 novelos, né? Mas olha aqui, eu abri os novelos, né, pra começar a fazer a blusa. Terminei toda essa parte e olha o tanto que ainda resta para acabar. Tem uns aqui que tá até menorzinho que o outro, sabe? Eu não sei por quê, né? Porque na embalagem vem falando que vem as mesmas quantidades. Mas olha que diferença esse pequeno aqui. Depois vocês comentam aí embaixo, se caso você estiver fazendo assim, com essa mesma ideia minha, com os 4 fios, se aconteceu isso com o de vocês, se um ficou menor que o outro, tá? Só para eu ficar sabendo também, porque aí a gente vai trocando experiências, né? Informações, ideias, e isso é muito bom, né? Eu tô até pensando em fazer as mangas com ela, mas eu não sei se vai dar. Comenta aí embaixo também o que vocês acham. Será que vai dar para fazer pelo menos uma manga? Ou eu inicio outras, hein? Inicio com outras linhas, hein? Tô na dúvida ainda. Vou ver aqui como que eu vou fazer e eu já volto pra gente fazer, então, as mangas. Voltei aqui, pessoal. Já fiz uma das mangas da nossa blusa. Eu estava curiosa para saber se o restante de linha ia dar para fazer a manga inteira. Então, para tirar essa dúvida, só fazendo para saber. Iniciei a manga com os 4 fios e quando chegou nessa altura aqui, o fio, principalmente o bege aqui, foi ficando cada um de um tamanho. Então, eu resolvi aqui arrematar meu fio e passei para minha segunda remessa dos 4 fios. Então, se caso você estiver fazendo usando essa mesma ideia que eu estou fazendo com os 4 fios,
Eu te aconselho, quando chegar na hora da manga, para você não ter que fazer emenda igual eu tive que fazer, você já passa para sua remessa dos novos fios. Porque também nós não vamos usar muita coisa, que agora só faltam as mangas. Então, dúvidas tiradas, não dava mesmo para fazer a manga inteira. Eu vim até aqui só, daí eu fui, arrematei, fiz uma correntinha e comecei aqui de novo. Mas para ficar legal e para não ter emenda, é melhor você já passar para sua segunda remessa de fios. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado dessa manga, ficou linda. E agora eu vou mostrar para vocês qual é o processo de fazendo essa outra de cá, porque vai ser exatamente igual também. Então, para fazer a nossa manga, eu vou passar para a agulha de 5 milímetros, fazer novamente uma laçadinha inicial nos meus 4 fios e nós vamos virar a nossa blusa do lado direito, porque a gente fez as costuras do lado avesso e as mangas nós vamos fazer com a blusa virada do lado direito. E vamos vir aqui na parte de baixo, onde fica embaixo do braço, bem aqui, ó, na emenda dos pontos, nós vamos inserir a nossa agulha e vamos passar aqui a nossa laçadinha inicial. E prender ela aqui com uma correntinha e subir mais 2 correntinhas, que vai ser o primeiro ponto. E vamos procurar tecer com esse fiozinho aqui, para ele já ir ficando escondido. E aí, aqui, ó, nós vamos seguir fazendo pontos altos no espaço formado do ponto alto da carreira. Então, nesse espaço aqui formado, nós vamos fazer 2 pontos altos para cada carreira, dentro de cada espaço formado aqui do ponto alto. E assim nós vamos seguir, ó. Aí, fiz 2 pontos altos ali na carreira, ó, venho aqui para a próxima, nesse espaço, faço 2 pontos altos. Então, a gente vai seguindo assim, até dando a volta. Quando chegar aqui na outra emenda, você faz 2 pontos altos aqui. Nessa carreirinha que formou da nossa emenda, faça um ponto alto nela e já passa para outra parte, continuando o processo de 2 pontos altos dentro de cada espaço, até a gente dar a volta aqui na nossa cava e chegar aqui no primeiro ponto que iniciamos. Chegando aqui no final da volta, perto do primeiro ponto que fizemos, vamos prender com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, que foi o primeiro ponto. A gente passa a nossa agulha e faz aqui um ponto baixíssimo para unir o final da carreira com o começo. Meu ponto é muito apertado. E aí, vai ficar unido o final com o começo da carreira. A partir da próxima, já vai ficar cada vez mais unido, porque a partir da próxima carreira, nós vamos estar trabalhando com diminuições. Então, para a gente ir para a segunda carreira, a gente sobe aqui as 3 correntinhas, laça o fio, e agora nós vamos seguir fazendo ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Do mesmo processo, vamos dar a volta por toda a cava, ponto alto em cima de ponto alto, e nós vamos chegar aqui 2 pontos antes de terminar
a nossa volta, aí eu vou voltar com vocês, restando esses 2 últimos pontos, para a gente já estar trabalhando as nossas diminuições. Restando 2 pontos para finalizar a carreira, eu vou mostrar aqui para vocês como vamos trabalhar as diminuições. Então, a gente laça aqui o fio e vamos fazer como se fosse um ponto alto pela metade. Nós vamos passar aqui pelas 2 laçadinhas do ponto e não vamos finalizar ele. Vamos deixar ele assim, ó, com 2 laçadinhas na agulha. Laçar o fio novamente, vir aqui no último ponto e fazer a mesma coisa, um ponto alto pela metade. E assim nós vamos ficar com 3 laçadinhas na agulha e com 2 pontos altos aqui pela metade. E agora a gente laça o fio e passa por dentro dessas 3 laçadinhas de uma vez só. Então, assim a gente fez aqui a nossa primeira diminuição. E para continuar a carreira aqui, nós não vamos mais fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Dessa vez, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos percorrer aqui, ó, fazendo ponto alto nessa primeira correntinha aqui que fizemos, ao invés de estar fechando com ponto baixíssimo, para nossas carreiras não ter emendas mais. Então, elas serão só carreiras circulares sem emenda, fazendo desse esquema. Olha aqui para você ver como que fica legal. E aí, dessa forma, a gente não vai saber quando chegar aqui no final, que é o final da carreira, porque aí ela já vai passar direto, porque não vai ter mais como tá emendando o final da carreira com o começo. Então, para a gente continuar fazendo as nossas diminuições, nós vamos pôr aqui, ó, um marcadorzinho para a gente delimitar onde que é o final e onde que é o começo da carreira. E aqui agora, a gente vai seguir normalmente, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira de baixo, até dar a volta completa na nossa cava. E quando tiver restando aqui 2 pontos para chegar aqui onde eu marquei, eu vou voltar com vocês para fazer mais uma vez a diminuição junto com vocês, para não restar nenhuma dúvida e para mostrar aqui como que vai ficar a partir da próxima carreira. Então, é um esquema muito legal e não vai dar nenhuma emenda no nosso trabalho. Vou finalizar a carreira, restando 2, eu já volto. Chegando aqui novamente no final da volta, restando 2 pontos antes da marcação, vamos novamente fazer a nossa diminuição, que são aqueles 2 pontos altos pela metade. Ficando com 2 laçadinhas, laço o fio, venho aqui no próximo e faço outro ponto alto pela metade, ficando com 3 laçadinhas na agulha. Agora, eu laço o fio e passo por dentro das 3 laçadinhas de uma vez só. E aí, diminuímos mais um pouco. E seguimos fazendo ponto alto em cima de ponto alto, porque não precisamos emendar o final da carreira com o começo, porque agora ela vai ficar uma carreira circular, por isso a necessidade de colocar esse marcadorzinho. Se você quiser, assim que você terminar a carreira, você já passa ele aqui para cima para demarcar até onde que você tem que fazer. E toda carreira, chegando 2 pontos para chegar no marcador, a gente tem que fazer a diminuição para a nossa manga e tomando um formato assim de cone e não ficar aquela coisa reta, quadrada, que não dá um caimento legal no nosso corpo. Como estamos fazendo a nossa blusinha sobre medida, cada um vai ter aí a medida do comprimento. E essas carreiras de diminuições, eu fiz até esse segundo marcador aqui, porque eu fui fazendo, fui experimentando
E aí eu observei que até nessa marcação aqui, já estava bom o tamanho da largura que ficou aqui a minha manga. Daqui para frente, eu segui apenas fazendo carreiras circulares até alcançar aqui a altura da manga. Então, vocês façam aí também, vai observando, vai fazendo, experimentando. Cada um vai ter uma medida. E quando a gente chegar aqui na última carreira, eu retorno com vocês para fazermos esse cos. Prontinho, pessoal. Alcancei aqui a altura da minha manga. Cheguei aqui na minha última carreira de pontos altos. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como vamos fazer o cos da nossa manga. Aqui tá meu marcador para me saber onde que era o começo e o final da carreira. Então, aqui no meu último ponto da volta, eu vou fazer meio ponto alto, que é o ponto alto pela metade. Vou passar por dentro das 3 de uma vez só, e assim eu fiquei com meu meio ponto. E a partir daqui, eu vou seguir fazendo pontos baixos para cada ponto alto da carreira de baixo. Eu vou seguir assim até eu completar a minha volta. Quando eu completar aqui a minha volta, eu vou seguir fazendo carreiras circulares de pontos baixos por 6 voltas, para ficar da mesma medida que eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz 6 carreiras de ponto baixo. Terminando as minhas 6 carreiras de ponto baixo, eu volto com vocês para ensinar como vamos finalizar o cos da nossa manga. Chegando aqui no final das minhas 6 voltas de ponto baixo, eu vou finalizar a minha última volta fazendo um ponto baixíssimo, que é passando por dentro de todas aqui de uma vez só. Que dessa forma, nós vamos finalizar a carreira e ela vai ficar igualzinha, retinha. Feito isso, eu faço aqui uma correntinha e já posso cortar aqui o meu fio. Cortando o fio, a gente puxa ele aqui, para ele não soltar. E esse restinho de linha que sobrou, eu gosto de pegar uma agulha mais fina, e aí a gente vai passando ele aqui por dentro dos pontos. A cachorra fica brava, gente, quando passa alguém ali na rua. E assim, gente, nós finalizamos aqui o nosso trabalho. Aqui, ó, depois, se você quiser, você pode pôr um pinguinho de cola própria para tecido, caso você tenha, né? Ou se não, desse jeito aqui mesmo, as linhas já ficam escondidinhas, gente. Então, aqui eu já posso tirar aqui meu marcadorzinho. E assim a gente finaliza essa incrível ideia de blusa aí para o inverno. Eu gostei muito desse resultado. Eu gravo aqui pelo meu celular e no celular não dá para mostrar tudo, né? Mas ficou incrivelmente linda. Fiquei muito satisfeita. Olha aqui o decote, que coisa linda. A outra manga, que eu também já posso estar tirando aqui esses marcadores, né? Então, do mesmo jeito que faz uma manga, depois você vai e faz a outra manga. Então, não tem erro. Eu fiz a minha segunda aqui com vocês, para vocês vai estar sendo a primeira. Então, do mesmo jeito, vocês vêm aqui do outro lado e façam a outra. Então, essa foi a ideia para o vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, que façam aí a blusa de vocês, usando a criatividade, fazendo seus próprios testes também, porque isso aqui foi uma ideia, um teste que eu fiz e que deu certo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, porque eu estou cheia de ideias e, se Deus quiser, eu vou estar conseguindo gravar mais para vocês. Um grande abraço, gratidão e até o próximo vídeo.